Olá a todos, hoje venho trazer-vos algumas sugestões, algumas dicas práticas para dormir melhor. A minha primeira sugestão é ouvir o próprio corpo. É fundamental que, na medida em que o nosso corpo nos comece a dar sinais de que tem sono, que vamos imediatamente para a cama. Quando sentimos vontade de esfregar os olhos, quando começamos a bocejar, quando sentimos vontade de alongar o corpo, está na hora, efetivamente, de descansar. Aquilo que alguns de nós fazem, sobretudo na medida em que ainda haja tarefas por concretizar ou pura e simplesmente na medida em que haja muita vontade de ver mais um episódio daquela série de que gostamos ou de socializar falando ao telefone com alguém, dizia eu que aquilo que muitas vezes fazemos é, por exemplo, beber um cafezinho para prolongar mais um bocadinho o nosso dia. Isso não é aconselhável e não é aconselhável a curto nem a longo prazo. A minha segunda sugestão passa por, na medida do que for possível, criar um horário regular para dormir. Se conseguirmos deitar-nos regularmente à mesma hora, aquilo que vai acontecer é que vamos treinar o nosso corpo, vamos habituar o nosso corpo, no fundo, a reconhecer que a partir daquele instante, a partir daquela hora, é efetivamente tempo de descansar. Termos uma hora certa para ir dormir ajudar-nos a médio prazo, começarmos efetivamente aqui a dormirmos o número de horas de que precisamos. Isso leva-me à minha terceira sugestão, que passa por, na medida em que seja possível, evitar o uso do despertador. Esta sugestão pode parecer descabida, sobretudo no mundo frenético, no fundo, em que vivemos, mas na prática, ao utilizarmos o despertador, aquilo que nós estamos a fazer é privar o nosso corpo do número de horas de sono de que precisa. Se conseguirmos deitar-nos mais cedo, e aqui deitar-nos mais cedo é apenas com o objetivo de conseguirmos dormir o número de horas de que precisamos, então é mais provável que deixemos efetivamente de depender do despertador e passemos, no fundo, a acordar por nós. A minha quarta sugestão passa por evitar quaisquer atividades estimulantes e a primeira coisa que me ocorre é, evidentemente, a propósito da utilização do telemóvel. Muitos de nós, a primeira coisa que fazem quando acordam é pegar no telemóvel e a última coisa que fazem antes de ir dormir é, efetivamente, pegar no telemóvel. Na medida do que seja possível, é prudente, efetivamente, deixar o telemóvel longe de nós na altura de ir descansar. Mas se isso não for viável ou se não for pura e simplesmente essa a sua vontade, tente pelo menos diminuir o brilho do ecrã do telemóvel, diminuir, no fundo, essa exposição para que o seu sono possa ser efetivamente mais regular e mais tranquilo. Em relação à televisão, procure baixar o volume da televisão, sobretudo aqui no sentido de o seu corpo ser o menos estimulado possível. Escusado será dizer que é absolutamente de evitar trabalhar depois de jantar, trabalhar antes de dormir. O trabalho, por muito cansado ou cansada que esteja, vai constituir aqui uma atividade estimulante para o seu cérebro e pode efetivamente causar aqui algumas insónias ou outras perturbações do sono. Ainda a propósito desta higiene do sono, procure evitar refeições pesadas durante a noite e evite de todo quaisquer bebidas estimulantes como o chá ou o café ou ainda o chocolate ou produtos com muito açúcar. Claro que não tem de evitar um chá de ervas, por exemplo, pelo contrário, um chá de ervas pode ajudá-lo aqui a dormir melhor. Se estiver demasiado acelerado ou acelerada, a minha sugestão é que procure encontrar uma ou mais atividades que sejam relaxantes. E aqui a escolha é muito individual, ou seja, para algumas pessoas, ler um bom livro pode constituir efetivamente aqui uma atividade suficientemente relaxante e indutora do sono. Para outras pessoas, um banho quente
pode ajudar mais do que propriamente a leitura. Para outras ainda, a atividade relaxante pode ser ouvir música. Para outras pessoas ainda, a atividade relaxante pode ser pura e simplesmente conversar um bocadinho ao telefone com alguém de quem gostem. O importante é que reconheça quais são as atividades que o ou a ajudam a relaxar e que concretize essa atividade aqui com o objetivo de desacelerar. Outra sugestão importante a propósito desta questão da aceleração antes de ir dormir tem a ver com a utilização da meditação e, em concreto, da meditação mindfulness. Se a nossa mente estiver demasiado acelerada, seja em função de problemas, de preocupações, seja em função de boas notícias que nos entusiasmam e que nos impedem efetivamente aqui de desligar, dizia eu que se a nossa mente estiver demasiado acelerada, pode ser difícil encontrar aqui um interruptor que nos ajude efetivamente a sentirmos suficientemente relaxados a fim de dormir. A meditação mindfulness é uma ferramenta que pode efetivamente ajudar-nos aqui a treinar a nossa mente, a acalmar a nossa mente, a acalmar aqui a velocidade dos nossos pensamentos. Não é expectável que, se eu hoje parar para meditar, esta ferramenta seja imediatamente frutífera. Aquilo que é expectável é que esta prática regular, esta prática disciplinada, isso sim, me ajude efetivamente a controlar os meus pensamentos e a acalmar a minha mente. A minha sexta e última sugestão passa por tentar ao longo do dia encontrar tempo para si, encontrar tempo para fazer efetivamente as atividades de que gosta e que o ou a ajudam a relaxar. Todos nós sabemos que a ansiedade, as preocupações, o stress contribuem para as perturbações do sono. O desporto, a socialização, conseguirmos rir com as pessoas de quem nós gostamos ou conseguirmos rir a concretizar atividades que nos deem genuinamente prazer é o maior antídoto para o stress, para a ansiedade e é efetivamente a melhor escolha para quem quer passar a dormir melhor.